O pecado é uma armadilha. A Bíblia nos deixa claro que o salário do pecado é a morte. Não tem felicidade no pecado. Não existe verdade no pecado. O pecado é ilusão. O pecado engana. E através do pecado, de coisas que o Pai não aprova, que Deus condena, o diabo tem destruído muitas pessoas em redor do mundo. Temos aqui, dizendo em Romanos 6:23, dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele oferece vida eterna. E o pecado oferece a morte. Nós temos aqui como base bíblica, neste assunto sobre o pecado, é uma armadilha do diabo. E tanto o cristão como o não cristão precisa fugir das tentações, fugir das oportunidades que chegam diante de nós para nós pecarmos. O pecado não faz bem. O pecado, ele tira a liberdade, põe pessoas em penitenciárias. O pecado, ele tira a felicidade de um casal. O pecado, ele gera o divórcio. O pecado, em grande parte, tem levado pessoas aos hospitais através de doenças, através de ferimentos, que a pessoa se envolve em alguma situação que alguém lhe fere, alguém tenta matá-lo, porque ele fez algo errado contra aquela pessoa. E nós queremos dizer aqui que o diabo, ele usa alguém para nos tirar a paz, para nós nos levantar contra ele. Isso tem destruído muitas vidas. E por trás das confusões, por trás da violência, por trás da vida que o mundo vive sem Deus, sem temor a Deus, sem querer guardar a palavra de Deus, sem querer se submeter a Deus, o diabo tem destruído. Usa pessoas para nos provocar, muitas vezes de uma forma injusta, muitas vezes pessoas que nós ajudamos tanto, ou pessoas que nós damos tanta confiança, muitas vezes nos trai, muitas vezes nos prejudica, muitas vezes nos faz o mal. E às vezes, muitas vezes, nos atinge injustamente. Não fizemos nada contra ele e muitas vezes nos tornamos vítimas. Então, através das situações criadas pelo diabo, muita gente se levanta para fazer o mal. E quando ele faz o mal, aí o diabo aplaude ele e gera consequências sobre ele. Muitas vezes as autoridades ficam à procura daquele que fez o mal. Muitas vezes alguém quer matar aquele que fez o mal. E nós temos aqui alguns exemplos que a Bíblia diz sobre o pecado. O que é pecado? Pecado é desobedecer a ordem de Deus. O pecado é transgredir o mandamento de Deus. O pecado é desobedecer a Deus e agradar ao diabo. Por exemplo, o adultério. O adultério é uma traição entre pessoas casadas. Na traição que o diabo coloca pessoas para tentar ter um relacionamento extraconjugal, pessoas às vezes atraentes, pessoas importantes, pessoas que é desejável ao apetite carnal, se oferece para realizar os desejos carnais. Gerando o quê? Gerando divórcio, gerando sofrimento entre a família, esposas sofrendo, maridos sofrendo, divórcio acontecendo diariamente, crianças sentindo falta do seu pai, porque o casamento acabou, seus pais se separaram por algum motivo. E por trás de tudo isso, nós encontramos o mal operando no mundo. Mas aquele que teme a Deus, aquele que procura obedecer a palavra de Deus, aquele que procura viver uma vida na presença do Senhor, guardando a vontade do Espírito Santo em sua vida, ele está livre das garras do diabo.
Lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18, vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a Bíblia direciona o cristão no caminho da verdadeira felicidade. A Bíblia direciona o ser humano para o caminho do céu. A Bíblia direciona o caminho que livra o homem das penitenciárias, livra o homem da perca da família, livra o homem de alcançar doenças, livra o homem de ser ferido por alguém. A Bíblia, ela é o caminho, é a verdade e é a vida. A Bíblia é a palavra é Jesus. Jesus falou que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Então, quem segue Jesus, segue a Bíblia. E a Bíblia tem orientações maravilhosas que geram felicidade verdadeira para uma vida. Nós encontramos aqui aquela passagem que nos fala da mulher adúltera, onde ela foi pega no próprio ato adulterando. Se nós buscarmos um raciocínio a respeito do comportamento dessa mulher, ela foi tentada. Ela foi, talvez, convidada, ou talvez ela se ofereceu para alguém, traindo o relacionamento conjugal. Só que quando ela foi, a tentação chegou e ela cedeu à tentação, ela foi até o ato pecaminoso, a traição do casamento. Mas depois que ela pecou, ela estava na prática do pecado, melhor dizendo, ela foi pega em flagrante. E a lei de Moisés dizia que ela teria que ser morta apedrejada. Mas alguém tentando achar falha em Jesus, levou aquela mulher até Jesus. E ao chegar diante de Jesus, Jesus ouvindo a acusação daqueles homens, Jesus perguntou a eles: aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E ninguém teve coragem, nem condições alguma, de apedrejar aquela mulher diante de Jesus. Por quê? Todos são pecadores. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 de Romanos, versículo 10, vai dizer que Deus não encontrou um justo sobre a terra. Então todos nós somos pecadores, todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Mas o que eu quero dizer? A tentação levou aquela mulher a um ato de adultério, que é o pecado. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. No tempo da lei, a lei de Moisés dizia que era para ser morto apedrejado. E hoje o que acontece? Muitos maridos, eles matam. Muitas esposas também matam. O que acontece em um relacionamento onde há o adultério? Acontece o divórcio. Então é uma armadilha que o diabo levanta para que as pessoas caiam pensando consigo que vai ser algo secreto, ninguém vai saber. Mas na realidade, depois do pecado, todo mundo fica sabendo. A igreja fica sabendo, o esposo fica sabendo, a esposa fica sabendo, e ali corta, sabe, a credibilidade, corta a confiança, tira a felicidade de um lar, de um casal, onde a paz, ela é mexida, a estrutura. Por quê? Muita gente cede ao pecado. Mas Jesus falou assim, olha, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus deu gratuitamente vida eterna. Como vida eterna? Através de uma vida de obediência. Você terá paz no seu casamento, em termos de divórcio. Você não vai enfrentar um divórcio por obedecer a Deus. Então tem outras situações aqui que o diabo leva a pessoa, tipo, para o roubo. Uma pessoa que é levada, que aceita a tentação de roubar, nós encontramos as penitenciárias, as delegacias superlotadas de pessoas que foram pegos em flagrante roubando, ou foram acusados e foram alcançados pelas autoridades nos presídios. É certo dizer que no presídio existe pessoa inocente, mas também a maioria dos que estão lá são culpados de alguma coisa, ou de assassinato, ou de estupro, ou de tráfico de drogas, ou de roubo. Existem muitas pessoas dentro dos presídios porque cederam à tentação do pecado, e o pecado, ele leva à morte.
Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que quem peca é do diabo. Porque o diabo peca desde o início. É por isso que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O pecado parece ser bom, o pecado parece ser vantajoso, mas quem peca é do diabo. Vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. E alguém pode dizer, não, mas eu não quero saber do diabo. Não, mas você, por não temer a Deus, por não guardar a palavra de Deus, você agrada ao diabo. Levando o quê? Levando para uma vida de destruição moral, uma pessoa que não tem crédito porque é conhecido como ladrão. Então fica difícil para viver neste mundo sem a presença de Cristo, sem a vontade de Deus, sem guardar os mandamentos de Jesus. A pessoa é presa fácil para cair nas armadilhas de Satanás. É por esta razão que nós já falamos aqui. Existem penitenciárias superlotadas por pessoas, por vidas que são vítimas do diabo, porque em João 10:10 vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Então o caminho para se seguir é Jesus. Outra coisa aqui que muita gente cai na armadilha de Satanás é acerca do estupro. Coloca um desejo maligno de estuprar criança, estuprar pessoas. Resultado, gera na população uma revolta, gera nas autoridades uma justiça sobre aquela pessoa. E muitos são pegos em flagrante, são espancados. Muitos são mortos porque estuprou. Família da vítima que foi estuprada não quer perdoar, quer matar. Vizinhança quer pegar, a população quer matar. E tem muita gente sendo visto como um monstro através das reportagens, através da mídia. Uma pessoa é pega no flagrante, ou é pessoas que praticou um grande mal, a partir dali ele se torna um alvo de grande audiência na mídia. Programas de reportagem só mostra situação monstruosa, sanguinária, pessoas vítimas na mão de pessoas altamente violentas. O que significa isso? O mal se apoderou dele, praticou aquela ação, e agora aquele espírito mal sai dele e deixa ele para enfrentar a população e as autoridades. Quando não morrem, vão passar décadas em penitenciárias. Por quê? Porque não querem saber de Jesus, porque não quer saber da palavra de Deus, não quer viver uma vida de compromisso com Deus. Por esta razão que o diabo se aproveita daqueles que não querem saber de Jesus e praticam obras impiedosas, obras maléficas. Quando um próprio pai abusa da sua própria filha, estupra sua filha, isso a população quer matá-lo. Então o que leva um pai a querer estuprar sua própria filha, um avô estuprar sua neta, um vizinho estuprar a vizinha, um irmão estuprar a vizinha, muitas vezes até o filho estuprar sua própria mãe? É uma obra maligna, onde pessoas são escravizadas, dominadas pelo mal e são levadas a praticar coisas monstruosas, que não é obra de homens, de ser humano, é obras malignas, obras demoníacas. E muita gente tem caído nesta armadilha de Satanás. Mas Jesus, ele tem uma vida de felicidade. Como já falamos aqui, Lucas 16:18 vai dizer, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A melhor coisa, o melhor lugar é estar na igreja, é estar com Cristo, é aceitar a Jesus como Salvador para ser liberto desse poder maléfico que tem dominado a humanidade. As drogas é outra coisa que tem destruído vidas, é pecado diante de Deus. As drogas têm feito mãe chorar, têm feito esposa ficar sem marido e filho ficar sem pai. Jovens são mortos a balas, a tiros, impiedosamente, porque se envolveu e agora se complicou e a lei manda que mate. E muita gente tem sido vítima, se deixa levar pela vantagem financeira, se deixa levar por ser aceito por pessoas, um grupo de pessoas que na verdade não querem saber de Jesus e se são usados para fazer o mal.
E todo mundo sabe que o caminho do pecado é morte. Lá no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, vai dizer: aquele que pratica o pecado, aquele que peca contra Deus, violenta a sua própria alma. E no finalzinho do versículo vai dizer: aquele que me aborrece, ama a morte. Desobedecer a Deus, aborrecer a Deus, é querer ser destruído, é fazer mal a si próprio. Outra coisa que o diabo cria para destruir vidas, destruir o caráter, é a mentira. Imagina uma pessoa que cria uma mentira para fugir de um problema. Aí depois é descoberto que era mentira. Quem dá crédito àquela pessoa? Quem vai dar oportunidade de confiança a uma pessoa mentirosa? Muitas vezes é no casamento, muitas vezes é um filho para com os pais, muitas vezes é o pai para com a família, com os filhos, com a esposa. E é desmascarado, porque o diabo ele não tem amor para o ser humano, ele tem ódio do ser humano, porque no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 27 vai dizer: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o diabo tem ódio de Deus, ele é inimigo de Deus. E aquilo que parece com Deus, ele quer destruir. Ele não consegue vencer Deus. Como no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, vai dizer que o diabo fez uma guerra lá no céu, querendo vencer Deus, querendo fazer um trono para ele também, para ser adorado. E a Bíblia vai dizer que ele perdeu a guerra, porque não tem condições de vencer contra Deus. Foi expulso para o pior abismo. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 15, vai dizer que o diabo foi expulso para o abismo mais profundo. Ele foi expulso do céu. E ele não quer que o ser humano vá para o céu. Ele não quer que o ser humano seja amigo de Deus. Ele não quer que o ser humano seja uma pessoa boa. Quando a pessoa não deseja fazer o mal, alguém faz mal contra ele para ele revidar. E assim o mundo vive num caos, numa destruição. Mas queremos dizer aqui que Jesus te ama e que ele tem uma obra em tua vida. E o plano de Deus para a tua vida não se compara com o plano que você tem e nem com o que o diabo tem, porque o final de muitas vidas, como nós temos visto a violência se multiplicando a cada dia, destruindo vidas, destruindo pessoas inocentes, o pecado ele gera nas pessoas, sabe, ódio, sede de vingança. O pecado sabe o que faz? Enche as penitenciárias de pessoas. O pecado sabe o que é que gera? Inimigos. O pecado sabe o que ele faz? Faz uma pessoa ficar fugitivo. Fugitivo da família, fugitivo da cidade, fugitivo das autoridades. É isso que o pecado faz. O pecado, ele gera familiares querendo se vingar de alguém. O pecado, ele gera, sabe o quê? Percas financeiras, percas da paz, perca do sossego. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, o pecado de Adão, onde o homem caiu, depois que Adão pecou, ele começou a se esconder de Deus, começou a fugir de Deus. Antes ele era íntimo de Deus. Antes, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 8, que Deus, na viração do dia, ia conversar com Adão. Adão perdeu tudo isso. Adão perdeu a permanência no jardim do Éden. Adão perdeu a paz com Deus e ele abriu as portas para que o reino das trevas entrasse na história da humanidade e até hoje tem feito uma destruição mundial nas vidas. Adão se escondeu de Deus, foi expulso do paraíso e gerou uma briga entre o casal. Aquele casal que tinha paz, sabe o que Adão disse para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu do fruto e eu comi. Então, onde havia paz, agora já começou a ter desavença, já começou a ter brigas. Então, é isso que o pecado gera na vida do ser humano. Outra coisa que o pecado gera é a condenação eterna, que muita gente não sabe. Acha que o pecado é prazeroso e que se resolve por aqui. Às vezes, uma mentirinha tira o sofrimento que o pecado pode trazer. Mas, diante de Deus, a Bíblia vai dizer que vai haver um julgamento. E no dia do juízo, vai haver uma condenação, onde o homem será lançado no lago de fogo, junto com o diabo, com os demônios e com os piores seres humanos que passaram por esta terra. Então o pecado não é bom. O pecado não é vantajoso. Nós vemos uma pessoa que é um criminoso, por exemplo,
ele tem um rosto transtornado. O rosto dele não é aquele rosto de pessoa do bem. Ele já se torna um rosto de criminoso. O ladrão também tem um rosto de ladrão. O estuprador, ele também revela que ele é malicioso, ele é maligno. Então a pessoa se torna escrava de demônios, do pecado. E uma pessoa que faz mal a alguém, mata alguém, ou estupra, ou roubou, ou é ex-presidiário, a mancha não sai. A população que ele conhece, sempre que olha para ele, lembra do mal que ele fez. Então o pecado só traz destruição, só traz descrédito, só traz, sabe, inimigos, só traz pessoas querendo se vingar. Um ex-presidiário, ele é conhecido como ex-presidiário. E um criminoso, alguém fala que aquilo ali é um criminoso, cuidado com ele. E pessoas, quando tem algum problema com ele, já pensam logo em matá-lo, porque sabe que ele é perigoso, sabe que ele é assassino. Então o pecado, ele gera uma destruição para as vidas que não querem seguir a Cristo. Jesus oferece todos os dias: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a vergonha, muitas vezes, de querer ser um cristão, acha que ser cristão é negócio de gente bobo, que o diabo coloca na mente, dizendo que ser cristão é coisa de gente bobo, deixar de curtir a vida para estar na igreja. Mas quem está na igreja tem paz. Quem está na igreja, obedecendo a palavra de Deus, sendo fiel a Deus, ele não aparece nas televisões, nos canais de televisão, de reportagem, falando que ele agora é um monstro. Não. Não fala que foi morto pela polícia. Não. O cristão, ele não tem, sabe, essa perseguição sobre ele, a não ser os países que são inimigos do evangelho, onde o diabo reina lá, na liderança, e criam leis para matar cristãos. Mas o cristão, ele tem paz, ele tem liberdade, ele vive uma vida tranquila, ele tem direito de criar os filhos. O pecado tem roubado o direito de muitos pais e muitas mães criar seus filhos. As autoridades têm tomado dos pais aquele filho. O conselho tutelar tem arrancado. Muitas mães viciadas em drogas não têm condições de criar seus filhos. Muitos pais nas penitenciárias sem poder ter a companhia dos seus filhos, o seu lar. Não tem direito de trabalhar e voltar para casa. Porque o pecado que ele praticou, o diabo mandou ele fazer e ele cedeu e agora está numa situação complicada. E o que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele é o caminho. Eu quero dizer que Jesus, ele é a vida. Eu quero dizer que Jesus, ele é a verdade. Eu quero dizer que Jesus tem paz para a tua vida. Não importa o que você fez, nem o que está fazendo. Jesus, ele restaura. Jesus, ele dá um crédito novamente. Jesus, ele restaura a família. Jesus tira de penitenciária. Jesus tira, sabe, da prostituição. Jesus tira do mundo do crime. Jesus tira das drogas. Jesus tira da prostituição. Ele liberta o homem. O livro de João 8,36 vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando você é livre pelo poder de Deus, aí vem lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós queremos te fazer um convite. Você quer aceitar Jesus em tua vida? Para Ele perdoar os teus pecados, transformar o teu caráter, te dar uma nova história e te dar direito de morar no céu de glória? Fugir do dia do juízo? Escapar do dia do juízo? Jesus é o Salvador por essa razão. Ele salva, ele tira o homem do dia do juízo e tira o homem do lago de fogo. A decisão é sua. Você quiser continuar numa vida escravo de demônios, escravo do pecado, você tem esse direito. Mas se você quiser uma vida de verdadeira felicidade, aceita Jesus como Salvador. Ele tem um plano em tua vida. Ele tem algo de bom para te dar. Você tem conhecido pessoas que não eram cristãos e agora são cristãos e são pessoas diferentes. Jesus quer fazer isso com você. Aceita Jesus para morar no céu.